Pessoal, assim, ó, nós vamos falar de custos logísticos relativos às atividades primárias, e no decorrer dos slides ali, uns eu vou passar mais rápido, que tem mais conteúdo, eu cito pelo menos a moral da história, e outros eu vou comentar um pouquinho mais aí, de repente citando um outro exemplo. É mais para contextualizar e vocês se interarem desse assunto. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, quem domina custos, domina tudo numa empresa, tá? Eu originalmente sou um cara eu sou engenheiro, né? Então nunca dominei custos até um determinado momento da minha vida que eu comecei a ver a importância de dominar isso aí. Tá? Isso vale para todas as atividades humanas, empresariais, não empresariais, né? Até na casa da gente a gente tem que dominar custos. Tá? Então o que a gente vai ver aqui é mais um capítulo da trajetória de vocês na gestão de custos de qualquer organização. Eu estou imaginando que essas alturas aí, pelo menos eu ainda estou muito com o currículo antigo na cabeça, né? Até esse momento que vocês estão aí no semestre que vocês estão, já deveriam, pelo menos na administração, ter tido uma ou talvez até duas disciplinas relativas a custos, tá? Ou a contabilidade de custos, custeio e precificação, aí eu não sei nem o nome que estão dando atualmente. Mas eu não vou dar mais profundidade do que as outras disciplinas que são específicas, né? Eu vou focar naquilo que nos interessa, que é o custo logístico, tá? Então, isso é que nos interessa hoje. Mas de antemão, já digo para vocês, pessoal, tudo que vocês aprenderam, ou ainda vão aprender em custos, de uma forma mais ampla, numa temática específica, numa disciplina específica, vale para cá também, tá? Eu tentei trazer para cá o essencial, que eu considero que vocês têm que dominar, caso contrário, né, a gente não vai fazer boa gestão logística nas empresas, tá? Então, de imediato, né, fiquem com essa lição, né? Tem que dominar custos em tudo que a gente faz na vida, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o que está aqui, ó. A apuração de custo logístico é fundamental, não interessa o tipo de organização, pequena, grande, média, tá? E ela, cada vez mais, ela tem sido explorada, tratada, trabalhada, aprendida nas diversas organizações, e o fato de a gente ter um mundo mais tecnológico, por exemplo, o e-commerce, não tira a necessidade de entender custos, até porque o e-commerce é todo em cima da logística, né? Tu tem que transportar o teu produto para chegar de uma ponta a outra, e vai ter que saber o custo desse transporte, dessa logística. Tá, pessoal? Então, assim, ó, sempre os grandes objetivos de tudo que a gente faz na logística, e eu diria também como qualquer atividade humana, né, organizacional, fornecer um maior nível de serviço, que é qualidade, a melhor qualidade possível, ao menor custo possível. Vale para a logística também, tá? Claro, né, pessoal, os nossos custos, eles são pré-determinados por uma série de circunstâncias externas ou internas, tá? Externos, aí, estrada ruim, né? Estou falando agora especificamente de logística, né? É claro que vai aumentar o custo, vai desgastar o veículo, vai prejudicar a carga, taxas, impostos, o custo Brasil, que a gente sempre fala, né? Políticas alfandegárias, já falamos isso na logística internacional, o Brasil né, cobra bastante, outros países também, né? Então sempre tem ali uma burocracia, e a própria questão da mão de obra. Uma das coisas mais difíceis hoje em dia, só para citar um exemplo da minha vivência, que eu sou mais ligado ao setor de transportes, a dificuldade de conseguir motorista, tanto para caminhão quanto para ônibus. Bons motoristas zelosos, profissionais mesmo, né? Não qualquer cara que está se aventurando aí porque não conseguiu nada melhor na vida. Tá? Então, tudo isso aí influencia nos custos. E tem os fatores internos, que aí tem mais a ver com as nossas operações, né? O custo de pedidos, o custo de armazenagem, o custo de estoque, o custo de transporte, enfim, aí eu estou falando de atividades primárias, mas existem outros custos, a gente vai ver na aula que vem, nas atividades secundárias. Aqui só para ilustrar bem isso para vocês, então, né, pessoal, uma atividade primária, né, aqui estão destacadas em verde, elas são as responsáveis por fornecer o nível de serviço logístico. Quando a gente falar em nível de serviço, estou falando em qualidade, tá? Nível de serviço é qualidade logística. É fazer um serviço com entrega no lugar certo, com o produto não danificado, a um bom custo, tá? Então, isso pressupõe atividades primárias, as principais, processamento de pedidos, manutenção de estoque, depois vocês vão ver aqui que tem uma pequena controvérsia entre os autores, mas nada que nos afete no nosso estudo, e o transporte. Essencialmente, essas são as consideradas principais atividades logísticas, por isso que a gente chama ela de primárias, tá? Mas tem as secundárias também,
São todas essas aqui e algumas mais. Aqui a gente pegou uma abordagem de um determinado autor, né? Programação, planejamento do produto logístico, manutenção de informações, aí precisa de tecnologia. Aqui o armazenagem, muitas vezes, é alçado à condição de atividade primária. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso, mas alguns autores preferem colocar como secundária. Esse aqui colocou, tá? Mas depois eu destaco a diferença entre estoque e armazenagem para vocês não se confundirem também, tá? Não vai fazer, não é relevante para nós, né? Tanto para um quanto para outro, tu tem que saber apurar custos. O trabalho de compras, alguns lugares chamam de aquisição, né? E no transporte, manuseio de materiais, lá, empilhadeira, pallet, gaiola, né? Arruamento em depósitos, tudo isso aí, né, exige manuseio de materiais, e a embalagem, que hoje é um custo pesado. Até deixei um videozinho, o cara coloca lá que um dos maiores custos hoje, e ele explica muito bem o ser logístico, aquele nosso amigo ali, que já está ficando tradicional nas nossas aulas, mas ele tem coisa boa, não dá para negar. O cara é experiente no assunto, e ele traz ali as questões de como utilizar custos logísticos. Vale a pena, são 9 minutos ali que complementam bem o nosso assunto. Tá, pessoal, e aqui então a gente vê, né, de uma forma um pouquinho mais detalhada, alguns custos logísticos com os quais vocês vão se defrontar aí, né. O custo do frete em si, né, agora eu estou falando de transporte, o preço do frete, que daí tem a ver com um monte de componentes, nós vamos exercitar isso hoje. Perdas no trajeto, acontece, né? O produto às vezes deteriora, danifica, quebra. O custo da oportunidade, né, do estoque em trânsito, é o custo do capital, né, pessoal? Um bem sendo transportado não deixa de ser um estoque ambulante. E todo estoque tem um custo de capital. Vocês provavelmente já ouviram falar. A gente vai falar mais disso quando tratarmos especificamente de estoque. Remuneração por estadia, né? Às vezes o motorista tem que viajar longe, ele tem que pousar em algum lugar, ficar numa pousada, num hotel, sei lá onde, né? Hoje é proibido. Não, os caras até gostam de ficar, mas tem uma série de ressalvas aí em termos de legislação trabalhista com os caras ficar dormindo no caminhão mesmo, né? No posto de gasolina. Os custos de armazenagem normalmente são as taxas, né, de armazenagem, de colocar o teu produto, varia de produto para produto. Os custos de estoque também, o famoso custo do capital, custo da oportunidade, tá? Capital parado, então eu tenho um custo, puxa, esse dinheiro, que está todo investido em estoque aqui, capital parado, poderia estar me rendendo um dinheirinho numa aplicação financeira num banco e evitando que eu tome dinheiro emprestado. Isso representa custo. Quem viu administração financeira já sabe disso aí. Custo de transbordo aí, né, logística internacional, né, na nacional também, sempre vai ter de tirar do trem, botar no caminhão, tirar do caminhão, botar no trem, tirar da empresa, tirar do caminhão, botar no porto ou no navio, tá? Tem quebras, então isso aí também gera custos. Os custos portuários, que também não são baratos, tá? E os nossos famosos custos tributários, né? O custo do Brasil tem um monte de imposto aí para a gente se divertir. Agora, como fazendo uma reforma tributária, pode ser que melhore alguma coisa, mas não dá para esperar nada de muito especial, né, nesse aspecto. Aqui, pessoal, eu não vou me deter tanto mas eu fiz questão de trazer essa tabela porque ela dá uma série de exemplos dos vários custos que estão embutidos nas várias atividades logísticas, né? Compras, armazenagem, produção. Produção aqui, embora tenha mais a ver com a disciplina de produção, operações, ela se a gente pensar naquele escopo amplo que a gente trabalhou lá no início, cadeia de suprimentos e logística, a produção está junto. Embora seja uma atividade tratada em especial, quase sempre, inclusive nos cursos, né, de administração, mas ele está dentro também, tem lá seus custos. Os custos de distribuição, de transação, né, de negociação, custo de serviço, aí o custo da qualidade, se a gente quiser traduzir aqui, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, tem uma breve definição para depois vocês digerirem com mais calma, né? Qualquer dúvida me perguntem na próxima aula. E aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, custo de compras, ó. Custos com avaliação e certificação de fornecedores e o processo de aquisição. Eu tenho que desenvolver meus fornecedores, eu tenho que saber se eles são os bons. No mínimo, pesquisar, procurar, testar o produto deles até ter certeza que é bom. Isso é um custo, né? Porque eu posso me dar mal. Né? Quantas vezes a gente, no supermercado, experimenta uma marca nova lá, não sei se eu levo, já ouvi falar dessa marca, tá? Vou levar, a gente arrisca. Tá? Tô desenvolvendo um fornecedor novo, daquela marca. Aí chega em casa, né? Vai provar o produto, vamos dizer que é uma cerveja, vamos dizer que é um vinho, né, e não gosta. Puxa, me arrependi, devia ter comprado o tradicional lá. Gastei dinheiro, mas pelo menos conheci a qualidade daquele fornecedor. Então, para a gente conhecer o que a gente não conhece ainda, a gente gasta também. Né? Os custos de armazenagem aqui, ó, custo com movimentação de produtos internos, aí, custo de empilhadeira, gás,
pallet, isso tudo estraga, tem que ter manutenção, né? Instalações, aí também tem custo de capital, né? E aí vai, né, pessoal, até chegar lá, quando eu falei para vocês, ó, os custos de qualidade, aí que vão, custos para melhorar a eficiência e eficácia no atendimento ao cliente, né? Ser mais rápido, ser mais preciso, gerar mais informações, trazer o cliente para próximo da empresa logística, né? Agregar valor, né? A gente chama isso de valor adicionado. Tá? Depois vocês podem esmiuçar um pouquinho mais essa parte aqui. Aqui uma lista de siglas, eu não vou também, né, dado o tempo, aprofundar cada uma delas, mas pode acontecer que em algumas literaturas vocês tenham contato com essas siglas, tá, pessoal? E aí eu já deixei aqui um glossário, entendam esse slide aqui mais como um glossário para vocês saberem, o Marcão deixou uma lista de siglas, vamos ver o que é. Custo tributário, CTRI, né? Custo de administração, CAD, né? Custo de transporte, CETRA. Tá? Então, são linguagens, termos que são corriqueiros, né, no mundo logístico, né? E o pessoal usa. Claro, tem isso aqui tudo em inglês também, dependendo da literatura. Não estou dizendo que isso aqui é uma lista única, né? Só para vocês terem aí uma referência. Pessoal, os custos logísticos primários, que é o nosso foco hoje, eles estão basicamente distribuídos entre os custos de armazenagem, estoques, transportes e processamento de pedidos. Tá? Aqui a diferença entre armazenagem e estoque, tá, pessoal? Só para você saber, assim, vou fazer a comparação com uma geladeira, tá? A armazenagem é a própria geladeira. Eu tenho que gastar energia, eu tenho que limpar de vez em quando a geladeira, então eu tenho custos para manter aquela geladeira. Esse é o meu custo de armazenagem, no caso de uma geladeira. E o custo com estoques é o que vai dentro da geladeira, é o produto que está dentro dela estocado. Então, se eu botar lá um monte de cerveja, né, ou determinados gêneros lá, né, que eu quero preservar, é um capital parado, vai ter o seu custo também, vai ter lá possibilidade de perdas, deterioração, vencer na geladeira, então tudo isso aí eu tenho que gerenciar também, tem lá a sua lógica, tá? Só para você saber que estoque e armazenagem, embora pareçam sinônimos, eles têm as suas diferenças, tá? Processamento de pedidos, né, é toda a questão de comprar e vender, tá? Eu tenho que transacionar com o cliente, eu tenho que saber o que ele quer, eu tenho que dar especificação para os meus fornecedores, tudo tem um custo. Uma compra tem um custo para uma empresa, assim como uma venda tem um custo para uma empresa. Mandar um cara lá bater a porta do meu cliente para tentar convencer ele a vender, só por isso já dá custo, tá? E o custo do transporte, basicamente, é aquela logística que a gente mais conhece, tirar no lugar e colocar no outro, tá? Então aqui a gente coloca, né? Custos de armazenagem, aqui é uma estatística que uma literatura fez, né? Em torno de 5% dos custos gerais, movimentação de carga, condicionamento, né, dos armazéns, custos de estoques, né, custo financeiro, que eu já falei, do capital parado, seguro, obsolescência, depreciação, né, não necessariamente só dos bens estocados, mas do próprio armazém de estoque, aquilo ali é um prédio, né, aquilo pode deteriorar também, né, com o tempo, aliás, vai deteriorar com o tempo. Aqui, normalmente, o processamento de pedido está ligado à estrutura administrativa, depois nós vamos ver um exemplo disso, e o custo de transporte está ligado aos vários modais. Pessoal, assim, ó, eu confesso para vocês, isso aí não adianta, é difícil achar alguém que tenha esse tipo, talvez o cara lá do ser logístico já tenha passado por todos esses modais, mas é muito difícil achar alguém que, né, fez custeio em todos os modais. Eu estou mais acostumado com o modal rodoviário. Já vi alguma coisa, quando eu dei consultoria na Vale do Rio Doce, do modal ferroviário. Os outros eu confesso que eu vi alguma coisa do aquaviário, pelo caso do transporte marítimo, das fumageiras, mas só planilhas, assim, nada muito, né, mais de tomar conhecimento, mas de trabalhar mesmo, a gente está mais familiarizado com o rodoviário. Tanto que eu trouxe um exemplo disso aí. Agora, o que a gente fazer para esse vale para os outros também, né, e em linhas gerais vale para todos os demais modais, né, e também demais tipos de custo. Aqui já entrou outras siglas, mas aí tem mais a ver com o que eu vou mostrar agora para vocês, ó. Estoques. Quais são os custos característicos dos estoques, tá? O custo da oportunidade de capital parado, falei antes, né? A empresa deixa de ganhar ao aplicar seus recursos em estoque. Impostos, taxas, enfim, tem taxas específicas de acordo com o tipo de produto que eu armazeno e tudo mais, e como eu armazeno, como eu estoco. Seguro, muito comum, né? Que eu falei já em outras vezes, se pega fogo, se dá uma inundação, eu tenho que ter seguro contra esses sinistros. Manutenção dos estoques, depreciação, obsolescência, furtos, roubos e falta, né? A falta, às vezes, ela parece que, mas se o produto está faltando, eu vou perder alguma. Sim, tu perde, desgaste com o cliente.
né? Tu deixa de entregar algo que o cliente queria, ele vai comprar de um outro, tu perdeu o cliente, não deixa de aquilo ali de carregar o custo porque tu investiu no cliente, né? Ou então reclamações, substituições, né? Tentar trazer ele de volta para comprar de ti por conta da ruptura do pedido dele. No transporte, tá, pessoal? Esse é o exemplo que a gente está mais acostumado, tá? Aliás, regrinha de ouro no mundo de custos, né, pessoal? Sempre tudo está dividido em fixos e variáveis. Isso você já sabe. No caso do transporte, nos outros também, tá? Mas no transporte é mais visível ainda. Os custos fixos são aqueles que tu paga todo mês, independente de tu ter transportado ou não, tá? O que entra aí normalmente? Vamos dizer que eu tenho um caminhão ou uma frota. Depreciação dos veículos, o capital empregado no veículo, também tem custo de capital aqui, eu gastei para comprar o veículo. Impostos, taxas, IPVA, né, essas questões todas, seguro obrigatório que tem sobre o veículo, os próprios seguros, então, do veículo. Salários dos motoristas, ajudantes e os encargos sociais, que no Brasil são pesados, salário do pessoal de oficina, plano de manutenção, o veículo precisa de manutenção periódica, né? Então, isso aqui eu vou gastar de um jeito ou do outro, tá? Talvez aqui, alguns ainda... Também alguns autores discutem, o motorista, de repente, tem uma parte que é variável, que se ele andar mais, eu pago mais diárias. Também, tá? Mas ele é um semi-variável, uma parte do salário dele é fixa e uma outra parte é variável. O pessoal de oficina também pode se considerar semi-variável, né? Porque se andar mais quilômetros, eu vou fazer mais manutenção, né? Agora, tudo que diretamente varia de acordo com o quilômetro rodado, seja trem, avião, ônibus, não interessa, tá? Combustível, rodagem, os pneus, né, peças, material de oficina, né, peças de reposição, peças de manutenção, óleos e lubrificantes, a própria lavagem do veículo, se eu ando muito, dependendo para onde eu ando, eu tenho que lavar mais o veículo tem que estar em condições, né, então isso também ajuda a preservar, tá? Então, no mundo dos transportes, pessoal, tudo que eu gasto em função dos quilômetros rodados, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais quilômetros, mais eu vou gastar, é diretamente proporcional, a gente chama de custo variável. E tudo que eu gasto independente do que eu andar, ou quase independente do que eu andar, mensalmente, a gente considera custo fixo. Depois a gente vai ver isso. Processamento de pedidos, os dois mais típicos falei antes, né? A aquisição, a minha compra e a minha venda, tá? E aí também tem gente ganhando salário, tem equipamentos, computador que eu vou precisar, enfim, outros equipamentos de comunicação, depreciação desses equipamentos, telefonia, internet, energia elétrica, material de expediente, vai longe esses custos. Aqui tem muito custo fixo, tá? O custo variável, existe algum outro que depois a gente até pode considerar variável de acordo assim que eu gasto mais, se eu tiver mais pedidos, mas em geral, a maioria dos custos aqui são custos fixos, tá? E no caso da armazenagem, né, tem muito custo, aqui tem fixo e variável também, né, mas tem muito a ver com a quantidade, o volume movimentado no armazém, né? Se eu movimento muito volume, eu vou ter mais custos, com empilhadeira, com gás de empilhadeira, com, de repente, vigilância, seguro, às vezes o seguro ele é cotado em cima do volume, né, que está ali, então também posso gastar mais operadores, né, então toda atividade de movimentação de materiais, e as atividades lá, e os custos com os materiais que eu vou movimentar, pallets, gaiolas. Pallets é aquela basezinha de madeira onde tu normalmente coloca lá um lote de produto pronto, produto acabado, né? A gente vê isso em fotografias, eu acho que até já apresentei em vídeos aí para vocês. Eu gasto em energia, iluminação, vigilância, controle de pragas, se, por exemplo, eu trabalhar com alimentos. Então tem também aí vários custos fixos e variáveis atrelados. E aqui, pessoal, importante, eu deixei esse último aqui mais para mostrar para vocês assim, ó, a nossa receita, isso aqui é um DRE, para quem não conhece, tá? Eu tenho a minha receita, que tem a ver com a qualidade, quanto melhor a minha qualidade, mais eu fidelizo clientes, obviamente que é um preço justo, então influencia a qualidade, o nível de serviço influencia aqui. O governo me cobra imposto, tá? Eu também tenho empresas que contratam especialistas em tributação para fazer essa otimização, pagar menos imposto, mas sem ofender a lei. Eu tenho receita líquida. Aqui entram boa parte do CMV dos custos variáveis, custo da mercadoria vendida ou do produto vendido, principalmente na relação com os fornecedores de materiais e tudo mais. Então, o próprio produto acabado, né, o custo de produção entra tudo aqui, tá? Isso me gera daí o lucro bruto.
Receita líquida menos o CMV me dá o lucro bruto, e depois a grande parte dos custos fixos entra nas despesas operacionais, e aqui eu tenho que ser muito bom administrativamente, tem que ser rápido, não posso gastar muita gente em atividades burocráticas. Se eu conseguir isso aqui, eu tenho o EBITDA, é uma sigla do inglês, daquele lucro dentro dos impostos, das taxas de depreciação, da amortização. Tá? Não vou traduzir para vocês em inglês agora, mas qualquer coisa a internet nos dá esse dado aí. Mas em linhas gerais a gente quer chegar em maximizar o lucro líquido. Então, se eu for eficiente em todos esses elementos aqui, e a logística tem muito a contribuir, eu tenho chance de aumentar meu lucro. O que eu quero dizer com isso? E aí o vídeo que eu deixo para vocês ali também reforça isso. Dá para otimizar, dá para ganhar dinheiro, aumentar o meu lucro sendo eficiente em logística? Claro que dá, pessoal. Já vamos ver agora o nosso exercício. Pessoal, eu fiz aqui um exercício resolvido e depois, tradicionalmente, né, tem um muito parecido, tá? Eu queria dar algo mais completo para vocês. Então eu trouxe aqui a melhor planilha que eu podia. Isso aqui é real, essa planilha existe e é usada por empresas do setor logístico. Eu só dei uma adulterada em alguns números ali para não criar nenhuma pista, porque eu não posso dizer qual é a empresa que me forneceu isso aqui. Aliás, nem a empresa pode saber que eu estou passando isso aqui. Tá? Então, qualquer coisa eu vou dizer que eu montei a planilha, fiz umas diferenças, né, ajeitada ali para que não ficasse, então, nenhum tipo de problema quanto a isso. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, serve até para o futuro, se vocês quiserem usar, sem problema, nas empresas de vocês, aí, seja para calcular custo de um operador logístico, exemplo, uma transportadora, né, que é o nosso exemplo aqui, que eu trouxe o mais completo, mas se eu não sou transportador, eu tenho lá o meu caminhãozinho, a minha empresa produz, por exemplo, móveis para escritório, e eu tenho um caminhãozinho que faz as entregas aí. Posso calcular da mesma forma que está calculado aqui, tá? Vou calcular em cima do meu caminhãozinho das minhas entregas, tá? Então, vale para quem tem a operação logística interna, né, que ainda tem, poucos tem hoje em dia, e vale também para os operadores de transporte, que eles mais do que nunca vão usar algo parecido com isso aqui, tá? Vamos captar o exercício e também para vocês terem a dimensão, tá, pessoal, de como é que a gente vai. Eu vou ilustrar um pouco mais esse aqui, porque esse aqui é o principal trabalho de hoje. A Universo Leaf Tabacos necessita transportar contêineres de tabaco processado de Santa Cruz para o Porto de Rio Grande no sistema FOB, se lembra lá, né? Free on board, aquele que tu paga tudo até chegar no porto. Depois do porto, quem paga é o cliente. Então, meu negócio é largar lá no porto, tá? Já usando o conceito de logística internacional, tá? Tem o outro tradicional, CIF, né? Que seria Cost, Insurance and Freight, que aí seria, eu pago tudo até o final. Aí teria mais coisas que entrariam no cálculo. Mas daí eu também ia torturar vocês aqui, dando um custeio CIF para vocês, né? Vamos fazer um custeio FOB e vocês, por esse aprendizado, eu tenho certeza que terão condições de fazer o custeio CIF. Só que tem que pesquisar mais, né? Porque aí entram outras taxas do navio, que não estão aqui. Aqui está o pedido do cara, tá? O pedido da Universo Leaf, tá? Eles vão mandar 12 containers por mês, já fizeram um programa lá, né? Por um período de 12 meses. Então, um negócio que me interessa, ó, 144 containers aí de tabaco, tipo de carga, tabaco processado blade especial, então é coisa nobre, não é qualquer tabaco, e cada carga carrega 20 toneladas. Esses dados aqui, esse dado do peso não vai ser tão decisivo agora, mas mais no final eu explico onde é que ele entra. No nosso cálculo aqui não vai entrar, mas na real ele acaba entrando também. A ABC projeta a operação nas seguintes condições. Aí, pessoal, isso aqui eu tô dando para vocês porque é didático, porque a gente está num ambiente de sala de aula e óbvio que eu não ia desafiar nem dar tempo, e mesmo que a gente usasse a aula que vem, não ia dar tempo também, para vocês pesquisarem tudo isso aqui, né? E eu não quero ser improdutivo na aula. Então eu já trouxe prontinho, o Marcão tá dando isso aí, tá, para vocês. Mas na vida real, vocês vão ter que ir atrás desses dados. Não vão achar que a vida inteira o Marcão vai estar do lado para já alcançar. E nem o gerente de vocês, ou quem quer que seja, lá vai dar isso. Tem que ir atrás, tá? Mas vocês vão ver que não são coisas difíceis de se conseguir. Bom, a distância Santa Cruz e o Grande Santa Cruz que tem que ir e voltar, né? Então você não considera, né, vai cheio e volta vazio, lá no caso de Porto Grande, eles têm que levantar o container, trazer o container vazio, aí enche aqui, né, e depois leva de volta. Então tem no mínimo 2 viagens, né? Então dá um todo de 700. Isso aqui no Google Maps vocês levantam, né? Dá 700 quilômetros. Ó, a estrutura envolvida, ó, esse aqui é o capital que eu tenho empregado nesta operação, que eu pretendo empregar nessa operação. Posso botar mais coisa? Posso, mas
O meu dimensionamento é o que eu acho que eu vou utilizar. Então, é um cavalo. Cavalo trator é o caminhão sem a carreta, tá, pessoal? É só aquela partezinha que tem o motor ali que, às vezes, a gente vê uns andando por aí, né? Parece um caminhão curtinho, assim, né? Marca, não interessa, X, pode ser Volvo, Scania, qualquer coisa aí. Ano, modelo 2020, tá novinho ainda, né? Comprei no ano passado, valor de compra, 500 mil. Eu sei que é mais, tá? Mas para o nosso efeito aqui, a gente arredondou, deixa 500 mil. Tem o semi-reboque, que é a parte onde eles alojam, então, o container, tá? Marca Y também tem que ter, né? Também ele é o reboque, o semi-reboque, ele vai pendurado ali atrás do caminhão, né? Ano também, modelo 2020, tá novinho, valor de compra 75 mil, tá? Então, como falei, os valores aqui são fictícios, não tive a pretensão de guardar essa planilha aqui, eu acho que eu peguei ela de uns 2, 3 anos atrás, então deve ter valores defasados. Eu até pedi para a empresa para atualizar, mas sabe como é que é agora incomodar a empresa aí, nessas alturas do campeonato? Os caras estão, eu conheço a empresa que tem isso aqui, estão atarefados e não atualizaram a planilha, não iriam atualizar a planilha só para mim, para poder dar uma aula. Então eu mesmo tratei de atualizar algumas coisas aqui, a gente foi atrás. Motorista, aí já contando tudo, tá, pessoal? Inclusive hora extra, e muitas vezes tem que fazer hora extra, tá? Inclusive o motorista já meio que conta com isso. 3.700, isso aqui a contabilidade fornece para vocês, tá? Isso aqui são dados que vocês, muitos desses dados a própria contabilidade pode fornecer. Por exemplo, o que são os encargos sociais? Normalmente dá em torno de 28% também, considerando tudo. Estou falando aí, né, numa empresa assim que só paga o legal, né? Se começa a dar mais muita coisa lá, outros benefícios, aí talvez esse valor aumente. E eles trabalham 220 horas por mês, tá? O normal é 180, né? Mas motorista a gente sabe que às vezes viaja um pouco de noite, coisa e tal, então tem que pagar uma hora extra, acaba dando lá, né, sacrifica um pedacinho do descanso dele, tem que pagar hora extra. Aí, pessoal, olha só a lista de coisas que a gente tem que levantar, ó. Aqui, então, a melhor técnica é sempre separar custos variáveis de custos fixos. Aqui eu agreguei a palavra direto. Direto quer dizer assim, eu gasto na operação, eu preciso consumir esse recurso para que o caminhão ande, né? Se eu não consumir aquele recurso, o caminhão não vai andar. Tá? Então a gente chama de custo direto, que está diretamente envolvido no transporte, né? Pegar o caminhão, pegar o container de Rio Grande, levar para Santa Cruz, encher de fumo, volta para Rio Grande e deixa lá para o navio, deixa no porto. Tá? Diesel, aqui eu já botei a unidade, assim, o preço de compra deles, tá? Isso tudo você sempre tem que ter manter atualizado, por isso que um planilhão desse sempre atualizado é uma boa, quem trabalha com logística nas empresas, né? Aqui eu peguei o diesel, pesquisei na internet, eu sei que subiu muito, né? Tá dando um problema aí de aumento exagerado do combustível, as empresas estão apavoradas. Arla é um aditivo que vai junto também, reais por litro, tá? Diesel e Arla sempre andam juntos. Aí entra tudo aquilo que vocês já ouviram falar, talvez até no carro de vocês, claro, caminhão tem mais coisas, mas também não é tão distante daquilo que vocês já ouviram falar, né? Pessoal, mas eu não entendo se tu não entende, vai falar com o motorista, ele entende. Pergunta lá, motorista, o que vai tudo no caminhão? Ele sabe, de cabeça até. Porque ele que leva atrás, vê se foi feito, se não foi. Tá? Então, eu não preciso ser nenhum engenheiro mecânico, né? Muitos transportadores não tem ninguém de engenharia lá para dar esclarecimento. Vai ter no máximo um mecânico ou um cara de oficina. Se tiver um cara de oficina, melhor. Às vezes as próprias empresas têm suas oficinas. Levanta isso lá com eles. Os preços tu vai aí nas tabelas de mercado e busca, né? Muita coisa eu arredondei aqui para facilitar o cálculo. Então, óleo do motor, reais por litro, o kit para o filtro, né, do diesel ali, que a gente tem que trocar um monte de pecinhas, vocês sabem disso. Óleo do câmbio e do diferencial, né, tá? Aí também tem um kit de filtro de ar para caminhão. Um pneu que custa, olha como é caro, né? Peguei o melhorzinho aqui, o pessoal considera Goodyear, né? E uma recapagem, peguei da Tipler, ou Tipler, não sei como é que se... Tá? Também, recapagem é o pneu, depois dele estar meio careca, eles dão uma nova vida para ele fazendo uma recapagem, né? Mas daí ele anda mais um pouquinho, quando vê, já está no bagaço de novo. Lavagem, que eu falei para vocês, tá? E o plano de manutenção, que é a mão de obra para fazer essas várias manutenções, eles pagam fixo por mês lá para uma oficina, por exemplo, e o cara faz, troca de óleo, faz tudo, né? E as manutenções preventivas a cada 30 mil quilômetros, depois vai aparecer isso na planilha. Então, esses são custos, ó, tudo em função do quilômetro rodado. Quanto mais eu ando, mais eu gasto isso aqui. Vide o carro de vocês, ou a moto, ou, enfim, tá? Quem já teve, ou tem, ou vai ter carro, vai vivenciar isso aqui.
Custos fixos diretos, pessoal. Eu fui bem aqui conservador, eu usei aqui os principais, tá? Depreciação do cavalo. Aí, mas o que tem a ver aqui 5 anos? Aqui tudo vocês vão ver que nós vamos usar depois. Dependendo da vida útil, principalmente da vida útil do bem, o pessoal faz a depreciação em cima disso, isso aí determina, então, quanto eu tenho que repor, né? Se aqui casou, não quer dizer que vai casar, ó, tá? Mas essa empresa aqui tenta manter, né, a idade média da frota 5 anos e a vida útil, então, quer dizer, em média, a cada 5 anos eles estão trocando de caminhão. Então tá, então o caminhão, claro, ele tem um valor residual aqui, ó, que ele pode revender depois, né? Então, vamos dizer que o caminhão aqui tá novinho, né? Ele consegue vender bem ainda, né? Agora está meio faltando caminhão, os caminhões usados aí estão valorizados um pouquinho. Tá? Então, isso aqui depois vocês vão ver que entra no cálculo da depreciação mensal. Eu tenho que apurar esse valor, é um valor fixo. A mesma coisa para o semi-reboque. Aqui já tem uma vida útil, é uma carreta, né? Não tem motor, então ele com algumas reforminhas ali a gente consegue dar mais tempo de vida para ele. E também consegue vender depois por um certo residual. Então, tudo isso aqui entra no cálculo da depreciação. São dados indispensáveis, tá? E o restante a gente apura também, né, pessoal? De novo, se eu não sei, eu vou na contabilidade, ou pego um despachante, e ele vai me dizer o que é o seguro do veículo. Esse aqui é opcional, mas essa empresa que optou ter, né, responsabilidade civil por mês, né, seguro de terceiro, seguro de danos materiais pessoais, né, DPVAT, licenciamento da carreta, a carreta também precisa de um licenciamento, o IPVA, tá? Então, leva isso aí, tu tem que pagar. Se o teu caminhão ficar parado, tu vai ter que pagar essas coisas. Não tem como, senão ele não roda, nem sai da garagem, né? E aqui eu agreguei alguns outros custos, considerei eles fixos, né? Porque a empresa paga, né, a título de saúde e segurança para o funcionário, lá IPI, essas coisas tudo, né? Gasta em torno de R$15 por motorista mês. E auxílio alimentação, ela dá um bônus aí de R$120 pro cara fazer os lanchezinhos dele aí quando tá na estrada. Tá? É modesto, tá? Não tem, isso aqui eu deixei como um valor fixo. Tudo bem, olha só, esses custos aqui, então, são chamados de diretos, tá, pessoal? Tanto os custos variáveis diretos quanto os custos fixos diretos, porque eles têm a ver com o caminhão e o motorista. Tá? A minha operação é um caminhão e um motorista. É isso aí, vai gastar isso aí. Tá? Mas tem outros custos também, que não estão necessariamente atrelados ao caminhão e motorista. Já falamos sobre isso nas aulas, né? Alguém recebeu o pedido, teve que negociar, teve que processar o pedido está aqui, ó. Quem é que recebe isso na minha empresa? Quem é que, né, o cliente manda lá, ó, transportes, ABC Transporte, eu preciso isso aí, ó. Tu vai conseguir? Senão eu vou cotar com outro. Qual é o teu preço? Tá? E alguém da minha equipe de vendas, da minha equipe de atendimento lá no setor administrativo está, vamos dizer assim, processando esse pedido aqui para ver o que dá para fazer, se tem caminhão, se não tem, tem que programar quando vai ser essa entrega. Então tem uma série de transações, de negociações nessa interface, né, universo LIF ABC, que tem que ser trabalhada por alguém na empresa. Onde vai cair isso? Nos custos administrativos. Tá? Então vamos ver o que tem lá. Aqui eu fiz uma coisa bem mais modesta, que eu não gaste muito, né? O ideal, pessoal, é tentar apurar esses custos fixos indiretos, a gente chama indireto, porque daí ele não está diretamente ligado ao caminhão. Tá? Está ligado a operações de retaguarda, né? Operações de caráter mais administrativo, vendas, atendimento. E aí eu tento ver esse custo por veículo. O certo é fazer o seguinte, como é que o pessoal faz? Pessoal administrativo, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho 4 funcionários trabalhando no setor administrativo. Então tá, qual é o salário deles? Divide por 12, porque eu quero calcular por mês, e divide pelo número de veículos na tua frota, porque eles trabalham para todos os veículos, não trabalham só para esses aqui que vão atender o universo livre, para dar trabalho para todos os atendimentos. Então a gente faz uma espécie de rateio proporcional aí, né? Neste caso eu já fiz tudo, já estou entregando mastigadinho para vocês, tá? Então o custo do pessoal administrativo por veículo por mês, R$650. Marketing, vendas, toda empresa tem lá seu marketing de vendas, nem que seja botar um emblema no caminhão, né? 50 pila, tudo por veículo por mês. Comunicação, tem que ter hoje em dia celular, GPS, sei lá mais o que, tem um monte de outras coisas aí que tu tem que pagar. Rastreabilidade, hoje em dia os caras cobram, né? Alguns clientes, 150 por veículo por mês. E material de escritório e equipamentos, material de expediente, formulário, conhecimento, papelzinho para isso, papelzinho para aquilo, né? E outros equipamentos ali, computador e tudo que são usados aí pelo pessoal administrativo,
175 por mês. Cuidado, isso aqui não é tudo que eles gastam, é o que eles gastam dividindo todos os gastos pelo número de veículos dividido por 12. O gasto anual com essa regra aí. Eu já deixei prontinho aqui para não complicar a vida de vocês, tá? Demais elementos que vão ajudar na precificação, já que eu tenho que dar um preço, né, pessoal? Eu também tenho que saber os meus impostos. Aqui eu estou no lucro presumido. Arredondei, tá, pessoal? Um pouquinho mais que 14%, mas vamos usar 14%. Se fosse simples, se fosse lucro real, aí já muda, aí tem que pegar lá o contador e apurar esse dado aí. E a minha margem de lucro almejada é de 10%. Eu estou sendo, né, bem ousado aqui, 10% hoje em dia, dependendo, levar container para Rio Grande, eu que sei, é uma baita margem, os caras já estão felizes com 5, né? Mas vamos dizer que esse aqui ainda está naquela fase de, não, eu sou bom negociador, vou convencer meu cliente pela minha qualidade, pelo valor agregado, eu consigo 10% ali de, vale a pena o meu preço, vale a pena pagar o meu preço. Então, pessoal, olha só, essa é uma divisão básica que vocês têm que fazer para todo e qualquer custo logístico. Se eu estivesse falando de um armazém, eu ia também fazer a mesma coisa. Qual é a estrutura envolvida? X metros quadrados de armazém, valor tanto. Tá? Vai ter a gente trabalhando no armazém, vai ter operadores, movimentadores, removedores, então vai ver lá o salário deles. Custos logísticos diretos no armazém, tá? O que eu gasto direto no armazém? Energia elétrica, água, esgoto, sei lá, aí tem que ver tudo que é de acordo com o consumo humano, ali está muito ligado, né, também ao consumo humano, mas seguro dos bens, dos materiais estocados, enfim, tudo que tem a ver com os volumes movimentados naquele armazém, eu jogo com relação aos custos variáveis diretos. E custos fixos, aluguel, por exemplo, é um custo fixo. Né? Não tem aluguel, não vai ter dar o custo de capital, mas aí tu alugou um pavilhão para armazenar os teus produtos. Vai pagar sempre aquele valor, mesmo que não tenha nada para armazenar, tem que pagar. Né? Não tem como alugar só por um mês, né? Tem que alugar por um período. Tá? Então, aí também entra seguro do prédio, aí entra né? Puxou uma instalação, um pavilhão, entra um monte de outros custos fixos diretos. E vai ter custos administrativos também, que eu vou ter que apropriar, fazer o rateio ali, tá? E também, dependendo se eu vendo essa estocagem, essa armazenagem, tem empresas, operadores logísticos que fazem isso, eu vou precificar. Se eu não vendo, pessoal, tá? Vamos dizer que eu só quero, eu tenho você lembra o exemplo que eu dei no início? Eu tenho meu caminhãozinho e eu quero fazer, eu não vou vender frete, eu vou fazer o frete para mim mesmo, pronto, só quero saber aí eu não uso isso aqui, ó, não uso essa parte, porque eu não vou pagar, eu não estou tirando nota fiscal em si para mim mesmo, né? Então eu não vou ter imposto e não vou ter margem de lucro, tá? Mas eu vou ter todos esses custos aqui, tudo aqui para cima eu vou ter, isso eu não posso esquecer, quer dizer, o cálculo só corta-se um pedacinho lá no final, né? Porque eu não vou tirar uma nota, mas o resto todo vai aparecer, tá? Então, não seja transporte próprio ou transporte terceirizado, vai acontecer esse levantamento aqui. Bom, pessoal, agora o grande fechamento da noite, né? O grande destaque da nossa aula. Vou mostrar a planilha para vocês, tá? Eu trouxe até duas aqui, tá? Mas uma é consequência da outra, vocês vão se dedicar mais para a analítica. Isso aqui, pessoal, se eu fosse fazer uma planilha, eu ia fazer diferente, tá? Mas como isso aqui já é propriedade intelectual de outros, eu não quis mexer grandes coisas, a não ser assim no principal, né? Mas aqui tem uma série de dados que vocês vão ter que preencher com base nessa primeira aba aqui, tá? Nós vamos fazer isso, quer dizer, eu já vou mostrar para vocês, né? Já está feito, por sinal, né? Mas assim, só deixei em branco aqui para vocês pegarem o formulário em branco. Observe que não tem nada aqui, né? Tá tudo, né, o erro, divisão por zero, né? Então, observe o planilhão que eu tenho que preencher, né? Até chegar lá no final e poder dizer, ó, o preço mínimo da carga ou o preço final do frete vai ser tanto. Se eu não sei fazer custeio, eu erro. Vai chutar, né? O cara que não sabe calcular chuta, é o chutador. Aí não precisa fazer faculdade, tá, pessoal? Sempre digo. Se vocês quiserem viver a vida chutando preço, não precisa fazer administração, economia e secretariado. Basta, né, saber chutar uma bola, chutar um sei lá o quê. Não precisa, né? Nem precisa saber chutar bola, tá? Só saber dar um chute de cabeça, assim, mental, já tá valendo. Não, felizmente, não é o caso de vocês. Vocês vão querer saber fazer isso aqui. Tá? Então, como é que a gente faz, tá? Eu vou mostrar já a planilha preenchida. Aqui tem uma sintética, tá, pessoal? Essa sintética é um resumão, é tipo um relatório, assim. Tudo que eu botar na outra vai aparecer aqui também. Então, vamos para a analítica aqui resolvida, ó. Bom, em princípio, pessoal, claro que na que está em branco ali, no exercício de vocês vai acontecer a mesma coisa, né? Tudo que está
marcado aqui, digitado com fonte azul, é coisa que vocês têm que colocar na planilha, tá? O restante a planilha calcula para vocês, tá? As fórmulas estão ali, são fórmulas validadas já. Não é o nosso propósito, nem dá tempo, né? A gente ia passar 3, 4 aulas ali, desmiuçando todas as formas que chegam nesse cálculo. Então, eu já trouxe elas prontas, porque eu não quero vocês perdendo tempo nesse tipo de cálculo mais técnico, né? Quantos litros de óleo vai num cárter? Cara, isso aí o mecânico lá vai me dizer, tá? E quantos quilômetros ele roda com X litros com o cárter cheio? Isso é coisa bem assim de oficina, linguagem de oficina. Então, eu vou lá e levanto esses dados, inclusive técnicos, para poder fazer o cálculo. Eu tenho que tudo transformar aqui em mês e quilômetro, vocês vão ver, tá? Tudo por mês. A planilha já está toda mensalizada aqui, né? Tem uma outra informação que eu acho que eu analisei, mas ela fica mensalizada ali na planilha. Mas o fundamental é chegar no custo por quilômetro, né? Nesse nosso caso aqui, tá? Então, o que a gente fez, ó? Aí, os dados vocês tiram de lá, tá? Agora eu vou fazer um contraste aqui entre o que estava na planilha de dados ali, né, e o que está aqui, ó. Distância percorrida, 700, onde eu tiro daqui, ó, distância percorrida. Média de cargas mensais, 12, tá aqui, ó, isso veio do pedido, né, total de cargas mensais, 12, tá, total, média aqui no caso é o mesmo. Aí ele já calcula, ó, claro, o que ele fez aqui, né, tá, ele pegou aqui e multiplicou, né, pessoal. Total de cargas, né, são 12 cargas, vezes 700 quilômetros, que ele vai andar no mês, né, 8.400 quilômetros, tá? O caso vocês tenham interesse, não, mas eu quero saber a fórmula, tá tudo aqui, pessoal, então vocês podem tomar por base essas fórmulas. Eu não estou dizendo que dependendo de uma empresa para outra, com alguma peculiaridade no tipo de transporte ou na especialidade de transporte da empresa, pode ser que tenha alguma diferençazinha, também tem a ver um pouco, às vezes, com... Uma coisa é fazer isso aqui para caminhão, outra coisa é fazer com uma van que faz transporte escolar, por exemplo. Tá? Já muda tudo os valores aqui. Ou então para o táxi, que também é logística, né? O Uber, o cara do Uber, eu nem sei se calcula isso aqui, mas deveria fazer, para ver se ele está tendo vantagem lá em sacrificar horas de trabalho dele, mais o carro dele e em ganhar, né? Os caras, eu sei que os caras do Uber estão reclamando, está muito baixa a remuneração, não está pagando mais nem o combustível. Mas aí que tá, os caras não calculam, né? O cara tem que calcular, né? E também tem cara lá que tá pagando para trabalhar, né? Idade média da frota, também tiramos daqui. Idade média da frota, 5 anos, ó. Aí foi para lá, tá? E horas trabalhadas mês tá ali também, né? Aqui, tá no motorista, horas trabalhadas por mês, 220, beleza. Tá? Então observa, ele vai ter que ficar, você só pode botar onde fica azul. Se vocês digitarem alguma coisa que não ficou azul, desconfiem, tá? Então, de repente, deletando uma fórmula, vai dar tudo errado, então tentem não mudar as fórmulas, tá? Essa planilha aqui vale ouro. Eu não protegi célula nenhuma, até podia, né? Mas aí não tira a graça, aí vocês não vão ver as fórmulas se quiserem rastrear e fazer uma planilha melhorada. Dá para melhorar essa planilha aqui, tá, pessoal? Ela é basicona, como eu falei, para os nossos fins aqui. Aqui, então, já veio automático de lá, tá? Ano, marca, modelo e tudo mais. Os valores, então, do cavalo trator e do semi-reboque a gente tira lá da estrutura. Valor de compra do cavalo, né? E o valor de compra do semi-reboque, ok? Tá tudo lá também. Tá? Observa, eu tô como se eu estivesse digitando, tá? Para não perder tempo agora, já que a nossa aula hoje é mais curta, né? Eu tô poupando essa parte da digitação e indo direto para a planilha preenchida. Óleo diesel, já estou usando um S10 aqui, que preserva mais, né? Claro que ele é um pouquinho mais caro. Aqui, pessoal, essa questão de rendimento, ó, isso sempre vai aparecer. Quantos quilômetros um veículo anda com 1 litro de diesel, tá? Eu peguei aqui uma média, considerando trechos com muito subida e descida, né? Porque uma coisa é tu andar no plano, o caminhão vai que vai, né? E no asfalto, bonito, não tem muito... né, entroncamento, pista dupla, né? Imagine viajar na freeway, é uma coisa, outra coisa é ir para o interiorzão aqui, ter que buscar fumo, enfim, ou para uma empresa que está numa área mais inacessível, ter que andar em estrada de chão, subida, descida, vai gastar mais. Então eu peguei uma média aqui, o rendimento considerado foi de 2,85. Aqui, depois vocês vão ver, nas análises ali, né? Aqui tem oportunidade de melhoria interessante, dentro daquela linha de reduzir custos logísticos, tá? Aí o preço, a gente já tira de lá também, né? Tá aqui, ó. Aí todos os dados que vêm aqui em diante, ó, que estão em azulzinho, eles vêm dessa
listinha aqui de custos variáveis diretos, ó, tá? Então eu vou colocando aqui o preço do diesel, onde tem valor vocês colocam, tem 4,62. Tá, o meu, claro, né, pessoal, eu já botei com formulazinha aqui, se eu mudar lá na frente, muda aqui, né, mas vocês podem digitar também, sem problema. O bom é treinar, pessoal, exercitar, a gente pega o jeito, tá? Então tentem fazer depois, ou repetir esse exercício aqui para dar uma treinadinha, e depois tentem fazer o exercício do questionário, que é similar, tá? Só é outra empresa e outro tipo de transporte. Aqui, ó, essas questões de rendimento com óleo do motor, mesma coisa. Quantos quilômetros um caminhão anda com o mesmo óleo? 20 mil quilômetros. Qual é a capacidade? No cárter, naquele recipiente onde vai o óleo? 34 litros, tá? Então, tem um cálculozinho em cima disso e o preço do óleo do cárter, R$20, de onde eu tirei também, daquela listona aqui, ó, tá? Aqui vocês devem estar se pensando, por que eu botei 4 casas depois da vírgula? Isso é meio comum, principalmente em coisas que se gasta mais, assim, combustível, óleo, o pessoal acaba colocando porque são valores que qualquer mudança na terceira casa, vocês já viram combustível nas bombas aí do posto de gasolina, tem até a terceira casa, né? Então, qualquer mudança na terceira casa, se é 4,62 ou se é 4,629, esse 9 lá na terceira casa muda substancialmente o meu custo, já que é um item. Então, o pessoal às vezes bota até 4 casas, dependendo da situação, ainda mais agora que está subindo bastante. De novo, aqui, ó, o kit do filtro, né? Tá aqui também, 390. O óleo do câmbio do diferencial, 528, tá aqui também, 528. Filtro de ar, 459. Filtro de ar, 459. Tá? Então, eu já usei a linguagem, assim, bem para facilitar a vida de vocês, né? Preço de um pneu, cuidado, tá? Um caminhão desses que eu tenho aí para transportar contêiner vai 22 pneus, tô botando tudo aí, step. Vocês já viram a rodagem de um caminhão, né? Ela é toda pneu duplo, né? Tem em cada lado, né? Então, tudo isso para aguentar o peso da carga, né? Porque um contêiner de 20 toneladas, senão não aguenta, tá? Então, dependendo se é um caminhão que transporta carga mais leve, aí talvez consiga fazer com 20 pneus, né? Mas o meu aqui está com 22, tá? Eu peguei o padrão aí que eu conheço. Uma recapagem, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, a vida de um pneu vai rodar com a primeira vida normal dele, né? Sem recapagem, depois vai fazer mais recapagem. Ele vai acabar andando 240 mil quilômetros em média, tá, pessoal? Tá? Eu gasto, então, em pneu, um único pneu, 4.050 entre o preço do pneu novo e mais uma recapagem. E vou andar 240 mil quilômetros. Eu tenho que calcular de novo, vou traduzir isso aqui por quilômetro, custo médio de pneus por quilômetro, considerando 20 mil. Vocês viram que na formulazinha aqui, ó, aparece, né, esse cálculo aqui por pneu vezes 22, que é o total de pneus que eu tenho. Eu gasto, então, por quilômetro, imagina, eu vou andar 240 mil quilômetros, ainda que o preço do pneu seja caro, né, mas ele vai render 37 centavos, né, por quilômetro, considerando os 22 pneus. E aí vai indo, né. Aqui você vai dar o total de acordo com a quilometragem que eu vou andar, de acordo com os meus 8.400, tá? Então, ele primeiro calcula por quilômetro, depois ele multiplica pelo 8.400, que é o total que eu vou gastar nessas viagens aí por mês. E aí acaba dando o custo total do meu transporte dentro do mês, tá? Para esse cliente aí. Muito bem, e aqui no final tem a lavagem, 170 pila, também está aqui, lavagem completa. E o plano de manutenção, cada 30 mil quilômetros, também tem um cálculozinho ali, né, para a gente poder ratear esse valor por quilômetro, está aqui. Então, daí ele faz o cálculo aqui considerando já os 30 mil, ele calcula pelo total. Tá? Vou gastar nessa viagem aqui, já que 30 mil, né, eu vou rodar 8.400, então ele pega uma fração desses 30 mil, deu 168. Então é assim que funciona. Ok, pessoal? Tá? Nesse caso aqui, deu o total de custos variáveis, ó, guardem bem isso aqui, ó, por mês, 18 mil vou gastar nessa empreitada toda aí, para esses 12 containers por mês, né? E aí, um dado super importante, que normalmente o pessoal quer saber, é o custo variável por quilômetro. Quer dizer, sem considerar custos indiretos, sem considerar custos administrativos, o que eu vou consumir diretamente a cada quilômetro rodado no meu veículo. Neste caso aqui, deu 2,18. Cálculo, o cálculo já sai automático aqui, tá? Vocês vão ver que mais o trabalho de vocês é mais digitar as coisas nos campos certos e entender o que vocês estão fazendo.
Importante é pensar, qualquer coisa vocês voltem aqui na gravação depois e tentem reproduzir o que eu estou falando. Aí o restante aqui, os outros dados, ó, agora entram aqueles dados lá da depreciação, ó, qual é o residual? 60%. Então eu tirei isso, aqui ó, percentual residual de depreciação, 60%. Joga para cá. Vida útil também, tá aqui, tiro daqui, ó, vida útil. Tá? Nesse caso coincidiu com a idade média, mas nem sempre, né, dependendo, eu posso... Idade média é a média das idades de todos os meus caminhões, mas uma média é uma média, né, que nem as notas de vocês, né, pessoal? Eu posso ter caminhões acima da média e caminhões abaixo da média. Eu estou pensando que eu vou ocupar esse caminhão aqui o tempo todo, sei lá, estou tentando garantir nível de serviço, um motorista bom e tudo mais, porque eu quero, fumo premium, né, tabaco premium ali, eu quero impressionar o universo livre lá. Então, tem a ver com a qualidade do caminhão, a idade do caminhão, se o caminhão não estraga na estrada, eu não vou botar uma carreta velha lá para transportar um fumo nobre, e nenhum motorista, né, novato, vou botar um cara mais experiente, enfim, tá? Tudo isso aí afeta nível de serviço, tá? Então por isso que eu fiz essa escolha. Posso botar um caminhão mais velho, posso botar um motorista menos experiente, que ganhe menos, tudo isso eu posso. Claro que isso aí vai afetar o nível de serviço, eu tenho que ver se o meu cliente aceita. Muitos clientes, eu sei do setor do tabaco, eles já vão lá e dizem, olha, a idade da frota tem que ter, eu sei porque eu vivencio isso aí várias vezes nas minhas jornadas. A idade média tem que ser no máximo 6 anos, os motoristas têm que ter no mínimo X tempo de experiência, eles fazem uma série de exigências e mais um monte de requisitos técnicos de como tem que ser a carreta, como é que ela tem que ser limpa, uma série de cuidados, tudo isso aí vai num contrato, vai no pedido e a empresa tem que atender, tem que dar um jeito de atender, senão a empresa vai despontuar, ela não transporta mais. Tá? Então é bem amarrada essa questão custo-qualidade, né? E a qualidade, você sabe, em transporte, como aqui, tem a ver essencialmente com a qualidade do veículo, qualidade do motorista, né, e da minha carreta também. Bom, então eu tiro daqui as questões relacionadas, então, à depreciação, faço a mesma coisa no semi-reboque, o residual do semi-reboque é 30%, aqui, ó, 30%, só que esse aqui dura mais, dura 15 anos de vida útil, 15 anos. Aí ele calcula, né, esses cálculos também, ele divide a depreciação, né, por 12, pelo valor mensal, então ele vai me dar o que olha como é caro, né, a depreciação do veículo, né, pessoal? Tu imagina, ó, sem fazer nada para esse veículo aqui, considerando, olha, isso que ele ainda vende por um bom residual, ele consegue ainda 60% do valor de compra, tá? Se ele vender em 5 anos, o caminhão não tá tão velho assim ainda, né? Sabe o que isso significa? Um gasto, né, porque ele vai ter que repor, ele vai ter que desembolsar, né, ele vai ter que economizar 3.333 por mês para poder fazer essa reposição. Esse é o fenômeno da depreciação. Ele tem que ter esse dinheiro, se não tiver. Claro, hoje tem modalidades de financiamento, tem lease, tem 500 coisas aí que os tentam facilitar um pouco, mas às vezes o cara, esse facilitar é facilitar o endividamento, tem que cuidar isso aí também. Mas parado, ele já está gastando 3.300 aqui. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como os custos indiretos pesam também, né? Aí os seguros, sai de lá, né, 3.600 também, aqui nos outros dados, ó, seguro por ano, 3.600, aí tira tudo daqui, ó, PVA, DPVAT, responsabilidade civil, tá? Então, tá aqui o DPVAT, 160, o licenciamento da carreta 85 e o IPVA 3.200, tá? E depois os custos com funcionário, que eu tiro daqui de cima, volta um pouquinho aqui, ó, o cara ganha 3.700, 3.700, encargos são 28% no caso, né? E aí da saúde e segurança, que eu também tiro aqui do finzinho, ó, também está como custo fixo, 15 pila e 120 pila. Saúde e segurança e a sua alimentação, respectivamente, tá? Muito bem, então, tá aqui o custo com motorista, olha como tu vai longe, né? Um cara que tu paga 3.700 dá 4.800, quase 5 mil, né? Isso que o 28 aqui tá por baixo, que eu falei, né? O cálculo mais enxuto. Também aqui dá para calcular por quilômetro, mas é muito comum o pessoal, às vezes, fazer o cálculo por hora, tá? Muito comum. Eu não coloquei aqui por hora, coloquei na planilha sintética, depois vocês vão ver um custo por hora ali. E os custos administrativos, ó, tudo sempre azulzinho aqui, né? Administrativos já estão todos aqui, ó. Já falei antes para vocês, 650, 50, 150, 175, já coloca direto lá, tá? 650, 50, 150, 175. Tá isso aqui de custos administrativos, né? Então, todo mês, por veículo, não é pouca coisa, né? R$1.000, tá? E aí os custos indiretos, né? Só tem esses aqui, R$1.000. Olha o custo total aqui, pessoal.
esse é vão se acostumando, mas tudo que a gente calcula em termos de custos logísticos, sempre quer saber, tá, mas qual é o custo total? Mensal ou anual? No caso aqui eu calculei o mensal. Olha, por mês, com esse frete aí, com esse serviço, tu vai gastar 28.400. Meu Deus, é bastante aí. Tem que dar lucro então, né? Tem que dar lucro, senão não vai valer a pena. E aí, se eu quiser dividir o custo geral, né, por quilômetro rodado, né, pegando esse valor e divide pelos 8.400, vai dar isso aqui, tá? Vocês vão ver ali depois, colocando em cima aqui, ó. É esse custinho aqui, ó. É o F129, que está ali em cima, dividido pelo 8.400, que é o D9. Tá? Então, tudo dá para fazer por hora, por semana, enfim, depende a unidade, né? Eu tiro dali o que me for mais analítico, mais favorável para as minhas análises. Aqui, então, já sai um resuminho. Isso aqui é muito comum também, ó, pessoal. Eles somarem os custos fixos direto com os custos administrativos, para ver que tudo que eu tenho em termos de custo fixo, qual é o total de custo fixo? Aí entre os diretos e os indiretos. Os indiretos administrativos. Ó, só de custo fixo, eu marcho todo mês, pensando no escopo desta operação, com 10 mil. Vou ter que pagar. Tá? É salário, despesa administrativa, aí vai. E custo variável, né, eu gasto aqueles 2,18 por quilômetro. Se eu andar mais quilômetros, eu vou gastar mais. Né? No caso ali, eu vou andar 8.400. E aqui dá para calcular, muito comum esse dado também, o custo por carga, porque o cara, normalmente, o cliente, ele não quer que tu dê para ele assim, 2,18 por quilômetro. Não, isso tu não diz nada. Vai custar, no caso aqui, uma carga, 1.526. Tá? Então, é muito comum o cálculo, tanto do custo quanto do preço, depois fazer isso por carga também. Aqui os dados de impostos e margem, tá? Tirei daqui, tá? Para precificação, e aí ele já faz o cálculo. Esse aqui eu deixei aqui, pessoal, a formulazinha para vocês não perderem de vista, mas ela não é diferente de todas as fórmulas de precificação que vocês estudaram na vida. Só que no nosso caso ela é, ó, preço mínimo por quilômetro rodado, tá? Daí tem que descontar os impostos, né? Já tá o cálculo aqui, deu 4,46. E aí o preço mínimo por carga, só multiplica também, né? Pelo total de cargas, que são 12, né? 12. Então, eu vou ter o valor da quilometragem de uma carga, no caso aqui são 700, cada carga roda 700 quilômetros, considerando ida e volta até Rio Grande. Então deu 319. Olha só, o mínimo que eu vou ter que cobrar, caso eu queira pagar todas as contas e ainda ter um lucrinho de 10%, que no caso aqui seria 310 pila, eu vou ter que cobrar 319. E olha que eu tenho uns valores adulterados aqui ainda, né? Que não estão, assim, bem atualizados, tá? Mas é isso aí. Tá caro? Tá? De antemão já posso dizer para vocês, tá, pessoal? Se alguém for ofertar esse preço aqui para transportar um contêiner de tabaco, não sei que isso é um tabaco muito especial, lá tem alguma propriedade lá que vale a pena ser negociada no livro de serviço, né? Mas não chega nesse valor aí, tá? Os nossos transportadores aqui em Santa Cruz, a gente sabe disso, o cara consegue fechar 2.600, 2.500, 2.400, é por aí, tá? Então, imagina um monte de coisa que o cara tem que podar de todos esses custos dele para no final chegar naquilo que o cliente quer pagar, né? Normalmente as planilhas de custos das empresas, o que o cara negocia muito é esse aqui, ó. Quantas cargas, quantas viagens o cara vai fazer por mês, né? Aqui tá a visão da empresa ABC, né? Mas normalmente bota 20. Porque daí dilui, né? Vou aproveitar o mesmo motorista, os mesmos custos fixos, fazendo mais viagem, mas às vezes não dá para fazer tanta viagem. Tu chega no porto, tem que entrar na fila, tem que ficar lá de noite, aí tu tem que pagar diário pro motorista, diário pro caminhão. Enfim, às vezes, por mais que tu saia cedão aqui, saia de madrugada, os caras fazem isso, ou saia, né? Eles saem de madrugada de lá de Rio Grande, eles têm que fazer toda uma logística muito forte para poder terminar a carga, uma única carga num dia. Tem que dar tudo certo, e nem sempre dá tudo certo, porque o Rio Grande do Sul inteiro transporta por ali, né? Então imagina os problemas que eles têm lá de congestionamento, né? Todo mundo mais ou menos vai no mesmo horário, essas coisas. Mas as empresas aqui não querem saber, dizem, não, eu estou contando com o valor da tua capacidade máxima, eu não vou pagar pelo problema dos outros, eu pago isso aí. O máximo que os caras fazem é pagar uma diária, por isso que tem aquele cálculo por hora. Mas se o cara tiver que, não, eu te pago lá uma diária para o teu motorista ficar mais um dia lá, depois eu te pago. Só se acontecer qualquer problema. Aí entra nas negociações, né? Muito bem, então, chegamos nisso aqui, ó. Termina aí, não, pessoal, aí entram as peculiaridades que eu não vou, isso tá se vocês consultarem materiais teóricos aí sobre custos logísticos, vocês vão ver que entra isso aqui também, ó.
é uma precificação mais técnica, né? Eu só considerei aqui aproximado só para vocês verem que dá diferença, né? A distância já veio, né? O fator de correção pelo peso, por exemplo, isso aqui é uma carga bem pesada, tá? Então, normalmente, quando a carga passa de um determinado padrão, aí tem uma taxa de balança. Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, nem sei se tem muita balança, mas lá no Rio Grande eu sei que os caras controlam isso aí. Aí tem que pagar um valor adicional, sei lá, uma taxa de 10%, 5%, sei lá, alguma coisa a mais. Vai aumentar o preço, se for uma carga muito pesada. Se for mais leve, é a mesma coisa, mas às vezes por questões de densidade, de fragilidade, tu acaba também pagando, né? Aí não está escrito aqui, mas aí não pelo peso, e sim pelo tipo de produto, porque seu produto frágil, produto líquido, por exemplo, já tem toda uma outra logística, né? Tem que ser trabalhado naqueles tanques, cargas perigosas, aí pior ainda, né? Carga perigosa é um dos fretes que eles melhor pagam aí, tá? Mas tem todo um risco, o caminhão tem que ser todo equipado, tem que obedecer um monte de legislação, o motorista tem que ter treinamento para cargas perigosas, atender vários dispositivos legais, tem que ter licenciamento por veículo da FEPAM, tá? Então entra uma série de outras taxas que nem estão aqui, né? Se a gente fosse colocar logística de, por exemplo, óleo diesel ou qualquer outro produto químico, né? E também, às vezes, tem algum fator de correção pelo trajeto, quando é muito estrada de chão, ou quando ele é muito longo, ou quando vai passar por muitas vias urbanas, enfim, tem algumas considerações. E os pedágios, né, pessoal? Normalmente o pedágio a empresa paga, eles fazem um acerto lá, a empresa, o tomador do serviço, ele já sabe, não, eu pago, até porque senão vai ter bitributação, a empresa vai botar o pedágio lá na sua planilha de custos, né, podemos colocaria aqui como um custo variável, vamos dar um exemplo, né, e depois ele incidir esse impostinho aqui, ó, 14% em cima do pedágio, que já, então às vezes o pessoal paga direto, não, o pedágio eu pago para ti direto lá e te reembolso, enfim, tem uma lógica aí que eles conseguem atenuar, mas se eu considerar dois pedágios aqui de 24 pila, de 12 pila, aí seria um ida e volta, já vai dar 48, tá? Olha, de 3,119 já vai 3,182. E um dado importante, pessoal, que a gente só consegue calcular quando manja de custo fixo e custo variável, se você sabe, é o famoso ponto de equilíbrio. Aqui eu deixei a formulazinha, ó, tá? Esse eu quis me referir antes, na verdade, ó. Ponto de equilíbrio contábil, tá? Tem 3 pontos de equilíbrio que em finanças vocês aprendem quais são, mas nós aqui, como não é aula de finanças, a gente vai se dedicar no contábil. Qual é o mínimo de cargas que eu tenho que fazer por mês, ou a média de cargas, para não ter prejuízo, para empatar as coisas, ficar no 0 a 0. Aí tu divide o custo fixo total pelo preço da carga vezes 1 menos os impostos, aqui cuidado, é decimal, né? 1 menos 0,14, vocês vão botar aqui, é a alíquota de imposto, menos o custo variável por carga. Aqui eu estou fazendo tudo por carga. Dá para fazer por quilômetro? Também dá, só que daí, né, o mesmo cálculo, só que vocês vão fazer o preço por quilômetro e o custo variável por quilômetro e o custo fixo total, tá? Quantos quilômetros tem que andar para, né? Tem gente que prefere fazer em quilômetro, tem gente que prefere fazer em carga. Como aqui é uma rota meio padrão, Santa Cruz, Rio Grande, Santa Cruz, dá para fazer por carga, tá? Mas quando é mais aleatório, a empresa faz vários tipos de transporte para vários portos, vários lugares, várias cidades, e diferentes tipos de carga, aí talvez já vale a pena usar por quilômetro, tá? A maioria das empresas sempre faz o cálculo que eu conheço aí por quilômetro, né? E também por carga. Então, pessoal, isso aqui é domínio de custos logísticos. O que eu acabei de mostrar para vocês é real. Real com um pouquinho de fictício aí, porque eu mudei alguns números, mas processo, o método, o jeito de fazer é esse, pessoal. Ah, só para comentar aqui, o cara tem que fazer 8,76 cargas. Aí vocês vão perguntar, tá, mas pode 8,76? Pode número quebrado? Pode, no ponto de equilíbrio pode, tá, pessoal? Porque é uma média, tá? Então, um mês ele vai fazer 8, no outro mês ele vai fazer 9, no outro mês ele vai fazer 10, no outro mês ele vai fazer 6. Na média vai dar 8,76, quer dizer, ao longo de um ano, se ele conseguir essa média, ele está no 0 a 0. Claro, ele não quer ficar no 0 a 0. Ninguém quer trabalhar só perto do ponto de equilíbrio. Mas ele é um indicador que te diz, ó, menos que isso eu não fecho o negócio. Menos que isso já não vale a pena, vou pagar para trabalhar. Tá? Então, dependendo do contrato, de como o cara faz lá os custos do planejamento deles, ele quer saber se, né, qual é o mínimo, porque às vezes as empresas falham, as empresas têm os problemas delas também. A fumageira ali, o Universo Linf, quis fazer as 12 cargas durante 12 meses, mas vai que dá, o cliente deixa de comprar e naquele mês não sai frete, não sai carga, né? Ah, vamos descontratar. Eles têm os problemas deles também. E aí eu fico na mão, e aí eu não tenho como dizer, não, tu tem que botar uma carga de coisa. Não, mas eu não tenho carga para te dar.
Contrato do nome é assim, se tem carga eu te dou, se não tem, eu vou me comprometer previamente com isso, mas pô, se tiver qualquer problema no caminho, a gente volta a negociar. Tá? Não tem indenização, né? Até poderia juridicamente se tivesse um contrato, mas não é o caso na relação entre as empresas e as transportadoras. E aqui, pessoal, o sintético é um resumão, ó. A gente trouxe de lá, pode ver que aqui vocês não precisam, é só para consultar. E aí tem um cálculo bem legal aqui que normalmente aparece, que é dos percentuais sobre o custo total. O que eu gasto? Então aqui você já tem uma ideia, ó, pessoal, se a gente fosse trabalhar redução de custos, ó, só o custo do diesel, ó, já é quase 50% do custo total. De tudo que eu gasto para fazer um transporte, quase a metade, e é mais ou menos essa a realidade mesmo. Algumas empresas até não, eu considero que é a metade. Agora com esse preço subindo aí, deve estar, né, vai até passar. E depois o custo de pneu, é o segundo maior, né? Olha a depreciação como é pesado também, né? Na verdade, a ordem é a seguinte, ó, o primeiro mais pesadão, diesel. Como é que eu reduzo isso aí? Só pedindo para o motorista ser mais econômico. Andar melhor, fazer as mudanças na hora certa. Eles dão cursos para os motoristas fazerem direção econômica, não perder tempo e coisa e tal. Né, saber andar, não fazer excesso de velocidade. Tá? Então ele tem que ser pontual, sair na hora certa, chegar na hora certa. Tá? Então com isso ele consegue de repente chegar numa média de 3. Eu fiz ali na nossa planilha analítica ali, o nosso rendimento estava em 2,85, porque era um médio. Um caminhão novo, caminhão bom, caminhão novo, bem, com boa manutenção, a gente consegue chegar aí num 13, e aí isso faz uma diferença brutal, porque eu estou mexendo no principal custo, né? Então, se eu fizesse a pergunta onde vocês vão tentar mexer primeiro, seria aqui. E aí como? Né? Melhorando a média do motorista. Melhorando a média do motorista. Ele tem 2,85, vai ter que fazer 2,90, 2, né? Tudo isso aí melhora. E depois, bom, o segundo item mais caro é o salário dos caras. Tá, mas como é que eu vou baixar salário? Não, tu não vai baixar salário, nem vai diminuir o nível de serviço. Tu vai tentar tirar mais produtividade desse cara aqui. Em vez de ele fazer 12 cargas, né, 8.400 de repente tu vai pedir para ele fazer 13 cargas. Cara, vamos tentar encaixar uma viagem a mais para ti. Claro, tem que treinar ele, tem que capacitar, de repente tem que dar um prêmio, um incentivo, vai ter um incrementozinho do salário, mas só essa carga a mais faz uma diferença louca também. E reduz e dilui vários outros custos, não só o custo do motorista, do salário, né? Dilui todos os custos fixos, diretos e indiretos. Depois eu tenho o pneu, que eu também posso, tem sistema de rodízio para gastar, né, gastar uniforme os pneus, não é que a gente deixa o carro, a gente sempre não faz rodízio, acaba gastando tudo do mesmo lado, né? Não, eles fazem lá toda uma sistemática de controle de troca do rodízio dos pneus para o pneu durar bastante, né, rodar mais que aqueles 240 mil quilômetros. Ou seja, eu tento tirar em eficiência. E na depreciação não tem muito o que fazer, tá, pessoal? A não ser fazer um cálculo diferente, cuidar mais do veículo para ele durar mais, para eu, na hora da revenda, eu tirar um residual, mesmo que eu fique 7 anos, eu vou tirar pelo menos a metade. Quer dizer, prolongar a vida útil dele fazendo boa manutenção, né, tentar orientar os motoristas para a direção defensiva, não se meter em acidente, porque o veículo batido, reformado, já perde valor. Coisas desse tipo. Esse é o mundo. É o que a gente faz no carro da gente, pessoal. Comprou um carro, um dia eu sei que eu vou vender ele, eu vou cuidar do carro, eu vou cuidar dos pneus do carro, eu vou tentar fazer média no combustível, tá? Eu vou tentar ser um bom motorista. Tudo isso aí, quer dizer, a vida da gente é logística também, pessoal. Mesmo que a gente não pense muito nisso o tempo todo, né? No mundo das empresas, no mundo dos custos logísticos, é isso aí que eles estão olhando, tá? Então, muito importante. E aqui está os que eu falei para vocês, ó, o custo fixo hora, que de repente cobra lá uma diária que o motorista, por hora que ele ficou parado lá, esperando na fila, ele tem que negociar com o meu cliente, e o custo variável é meu, né? Aqueles custos por quilômetro, esses, né, eu tenho que colocar no meu preço. Muito bem, pessoal. Então, ó, hoje eu tentei dar, né, essa visão bem íntegra para vocês, um pouco mais rápido, é verdade, mas o suficiente para vocês terem condições de fazer os mesmos exercícios, fazer um exercício similar a esse no questionário. E entenderem, então, tá? O principal aqui, pessoal, saber separar custo fixo de custo variável, custo direto de custo indireto, o que é ponto de equilíbrio, o que é preço mínimo, né? A gente vai lidar com isso nas atividades primárias no transporte, todos os tipos de modais, vamos lidar com isso na armazenagem, só que lá daí eu vou ter que estar calculando a empilhadeira, vou ter que estar calculando os gastos com outros materiais que se usam na armazenagem, vou lidar com isso
no processamento de pedido, que eu falei para vocês, aí é mais custo fixo, já está ali nos nossos slides. Vou lidar com isso na gestão de estoques, daí, mas isso, nós temos uma aula especial só para tratar disso aí, tá? Tem uma aula que a gente vai ver lá, que tem umas técnicas aí para a gente gerenciar bem essa questão também dos níveis de estoque, porque aí para o custo maior no estoque em si, né, no inventário que a gente chama, né, estoque e inventário são sinônimos, é não ter tanto inventário, é ter um nível de estoque baixo, né, trabalhar mais just in time, controlar bem os níveis de estoque, não comprar material que eu não vou usar, não produzir produto que eu não sei se eu vou vender, coisas dessa natureza que estão alinhadas a esse mundo e me fazem, então, baixar o custo, o nível de estoque, vou precisar menos armazém, vou ter menos capital parado, vou reduzir meus custos também. Bom, pessoal, essa era a minha intenção. Tínhamos que nos dedicar a passar o essencial, e o essencial é dominar, pelo menos como botar os dados, preencher essa planilha. Esse é o desafio de vocês nos próximos exercícios. Pessoal, então, estamos terminando. Agradeço a atenção de vocês, ok?